Então beleza, nesse vídeo a gente vai iniciar um projeto do zero, usando ferramentas como o TypeScript, o Git, usando o Husky e o Jest. As configurações iniciais, primeiro a gente precisa iniciar o Git, depois a gente inicia o projeto utilizando npm ou yarn. Agora a gente adiciona algumas dependências já, então no caso o TypeScript, que a gente vai precisar, e o Types Node. Tudo isso como dependência de desenvolvimento, então passando o traço D. Após isso a gente cria Node Modules, né? Então a gente precisa ignorar ela pelo Git, senão ele vai continuar tentando versionar ela e isso é ruim. Passando o Node Modules aqui, o nomezinho dela, no ponto git ignore. E agora a gente inicia o TSC, passando o traço init aqui. tsconfig, a gente vai colocar esse 2021 porque é uma versão atual e é reconhecido pelas maioria das plataformas já hoje em dia, beleza? Feito isso, vamos criar um scriptzinho aqui de teste só para vocês verem um exemplo. Vamos escrever alguns comandos, tipo bem zoado aqui mesmo, sem padronização nenhuma. Então vamos adicionar alguns ois aqui, um aspas dupla, outro com aspas simples. Vamos criar umas funções também. Ou seja, o código está horroroso. A resolução disso é usar uma lib chamada slint. Aqui nessa aba do npm dela, a gente já tem os comandos que é para instalar. Então a gente só copia e cola, beleza? Após isso, a gente também precisa criar um arquivinho de configuração do slint. No caso, eu gosto de criar ele com .json, beleza? Então eu vou copiar todo esse comandinho, só que eu vou converter esse arquivo para JSON. Então eu vou tirar as aspas simples para dupla e etc. Bom, outra questão é o editor config, que eu já ia esquecendo, mas é algo bem importante para o nosso projeto, principalmente quando você sobe ele para o GitHub, etc. Essa extensão aqui, editor config, você pode estar instalando. É o editor config que é responsável por padronizar em todos os sistemas operacionais também, os finais de linhas, por exemplo. Então, no caso do Windows, o final de linha é CR/LF. No caso do Linux, é apenas LF e etc. O Mac também tem outro. Então, aqui eu vou deixar o end of line LF e esse insert final line como true. Se eu salvar aqui, ó, você já vê que cria uma nova linha. Ok, no index tá com uns errinhos, vamos no package e vamos criar um comandinho aqui para ajudar a gente a rodar o lint. Então o script lint é esse lint ponto. Então ele mostrou diversos erros aqui no terminal e a gente precisa também criar um ponto .slint ignore para o slint não tentar padronizar as pastas do Node Modules, por exemplo, e todos os arquivos .js, que são arquivos de configuração na maioria das vezes, tá? Agora a gente também precisa de um comando que vai arrumar isso. Então eu vou duplicar, eu vou colocar um lint .fix. Eu quero executar o comando anterior, que é o npm run lint, só que agora eu vou passar outras flags. Então eu vou colocar dois pontos, ou dois pontos não, dois traços, mais dois traços e fix. Então agora ele vai arrumar o nosso código com esse comando. Então na hora de colocar npm run, ele está rodando aqui. Algumas coisas ele não arruma porque ele não faz milagre. Por exemplo, você precisa colocar o retorno da função e você também precisa chamar ela ou excluir caso você não for usar. Fazendo isso ele coloca tudo de boa aqui. Só que vamos voltar todo o código, deixar bem bagunçado para colocar um atalho aqui para ajudar a gente no desenvolvimento. Vamos instalar uma biblioteca chamada slint. Aqui no VS Code, ao instalar ela e abrir o configuração, a gente colocar esse comandinho aqui, ó, editor code actions on save, colocar essa linha aqui source fix all slint como true. Fazendo isso, ao dar o Ctrl S lá no nosso arquivo, o VS Code já arruma sozinho, beleza?
Ok, agora a gente só adiciona tudo isso e dá um commit para dar aquela salvada no código. Outra coisa que a gente pode usar o Jest. Vamos instalar ela e ele vai ser responsável por fazer testes de integração. É uma biblioteca muito famosa feita pelo Facebook e ele ajuda nisso. A gente precisa rodar o npx Jest init também para iniciar o nosso projeto. E ele vai fazer diversas perguntas, como essa aqui, ó. Você gostaria que o Jest crie um script de teste no package.json? Então eu vou marcar isso aqui como sim. Você gostaria que o TypeScript, com o arquivo TypeScript, fosse usado como configuração? Isso aqui eu vou marcar como não, porque eu gosto de usar JavaScript puro para arquivo de configuração. Eu vou usar o Node aqui, só dar Enter. Você quer que o Jest faz covert, né, automático? Eu vou marcar como não. Vou marcar V8 e eu vou marcar isso como não também. Ele criou aqui o arquivo Jest config.js. E tá todas as configurações ali que a gente respondeu as perguntinhas. Aqui vamos criar um teste de teste para testar ali. E ele reclama aqui que a gente não tem os tipos do Jest, na verdade. Então rodando esse comando, ele vai instalar os types dele. E ele já vai parar de reclamar ali. Então vamos fazer um bem simplesinho aqui. Bom, feito o nosso teste, vamos passar umas flagzinhas aqui nos nossos testes que ajuda na hora de rodar ele, um pouco mais simples. Bom, passou. Agora a gente cria outro script aqui. Por quê? A gente vai querer rodar testes que só estão relacionados a arquivos que foram modificados, beleza? Porque tem diversos testes na aplicação, pode ter, e etc. E a gente ficar rodando todos os testes acaba sendo um pouco demorado, beleza? Então a gente passa essa flagzinha find related tests, que ele vai fazer isso, o Jest. Eu também deixo outro comandinho aqui que é o covert, que ele vai basicamente pegar lá o teste, rodar e gerar um relatório. Então vou adicionar tudo isso, vou dar um commit. E agora vamos adicionar o Husk. O Husk basicamente é quando você está desenvolvendo aí em time, ele ajuda muito. Só que mesmo nos seus projetinhos pessoais já é bom você ir colocando o Husk, porque você vai se acostumando com ele. É ele quem vai garantir com aquelas pessoas na hora de commitar, na hora de dar o push, eles não subam um código com bug, ou com testes falhando, ou com o slint apontando erro e etc. Então vamos instalar ela aqui como também dependência de desenvolvimento. Feito isso, a gente precisa rodar esses scripts aqui. Esse aqui vai criar o script de Husk install ali no package.json, chamado prepare. A gente roda esse prepare. Feito isso, ele cria essa pasta Husk aqui. E finalmente a gente também adiciona uma dependência chamada lint-staged. É ela que vai ajudar a gente a rodar os comandos de slint e de testes na hora de dar o pré-commit. Vocês vão ver já já. Agora cria um arquivo lint-staged rc.json e a gente coloca aqui para todo arquivo ts na staged, ele coloca o npm run lint-fix para arrumar lá com o slint e também dá um npm run test staged para rodar todos os testes relacionados àqueles arquivos. Feito isso, a gente vem aqui na documentação e copia esse código aqui, ó, para criar o hook. Então, no pré-commit a gente dá um npx lint staged. E também vamos rodar de novo o comando, só que agora para criar um pré-push. Na hora de subir para o GitHub a gente não quer atrapalhada também. Então ele vai rodar os nossos testes. npm run test covert. Então, beleza, vamos adicionar isso tudo e já dar um commit. Husk. Ele não rodou nenhum teste porque não tem, né? Aqui a gente vai subir para o GitHub com um project template aqui. Criar um repositório bem simples para testar o pré-push. E vamos adicionar o remote, né, origin com a URL do nosso projeto lá do GitHub e dar o push. Feito isso, ele roda o teste covered e ele gera ali o nosso relatório, beleza? Então é sempre bom ignorar essa pasta também de relatório. Então vou colocar aqui no git ignore covered o nome da pasta. E vou dar outro commit. E dar o git push. Novamente o Husk vai entrar em ação aí e rodar os testes, beleza? E se você gostou desse vídeo, acho que ele agregou você em alguma coisa, não esquece de deixar um like.
e se inscrever no canal, só assim a gente se ajuda a crescer junto. Eu gostaria de trazer mais vídeos sobre Jest também, então se inscreve no canal para não perder nada disso. Falou!